Olá, alunos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa 13ª aula. O nosso assunto de hoje é sobre o colapso dos solos. Como nós já conversamos ao longo de toda a disciplina sobre vários parâmetros, nós conversamos sobre os índices do solo, sobre os índices de vazios, sobre coesão, sobre permeabilidade, sobre resistência ao cisalhamento. Então, nós conversamos sobre todos os parâmetros referentes à análise do nosso solo. E por quê, né? Por que nós estudamos sobre esse assunto? Para caminharmos em um debate que nós vamos começar a partir dessa aula. E no que se refere a esse debate, né? Nós precisamos sempre estar atento à segurança das nossas edificações. E tratando da mecânica dos solos, a segurança da edificação se diz respeito em manter o nosso solo, os nossos maciços rochosos, os nossos taludes e as nossas construções em segurança, certo? Dito isso, a primeira imagem, né? Só para ilustrar, nós já podemos observar ali um talude, onde nós podemos observar que ele está se degradando, está se decompondo por conta ali da ação que a água acarreta nesse maciço, certo? Acarreta nessa região. E para conversarmos então sobre a segurança desses maciços, a segurança desses taludes, nós vamos conversar sobre solos colapsíveis, tá? Vou trazer para vocês uma definição do que se trata os solos colapsíveis. Então, os solos colapsíveis, eles são definidos como solos que sofrem alguma forma de colapso sob certos tipos de carregamento, como pode ser, por exemplo, o peso de um edifício ou peso devido à intrusão da água da chuva, como ilustrado anteriormente, o vazamento de um sistema de água. Então, vazou um sistema de água, pode acarretar ali um desmoronamento, né? Pode acontecer uma forma de colapso, ou até mesmo do esgoto. Ou aumento dos lençóis freáticos, e este colapso acarreta um repentino deslocamento das estruturas do solo. Resumidamente, solos colapsíveis são solos que sofrem considerável redução de volume quando umedecidos, com ou sem solicitação de cargas adicionais. E onde nós podemos observar a nível de Brasil, a nível do nosso território, estes solos, né? Eles podem ser observados principalmente nas regiões tropicais e em estações que possuem os dois extremos, né? Estações que são relativamente secas se alternam com estações de chuva intensa ou regiões áridas e semiáridas. E estes solos colapsíveis, eles apresentam algumas características em comum. E quais são essas características em comum? Bom, a primeira característica é os baixos valores do índice de resistência à penetração. Então, eles possuem um NSPT menor do que 4 golpes. Granulometria aberta. O que significa essa granulometria aberta, né? Ausência de fração silt. Significa, nós já tínhamos conversado sobre a importância de um solo bem graduado. O que é esse solo bem graduado? É um solo que possui diversos tamanhos de partículas, possuem partículas de diversos tamanhos, então os espaços vazios deixados pelas partículas maiores, elas são preenchidas pelas partículas menores, certo? Então nós temos um solo mais homogêneo. Agora, quando nós temos apenas uma certa porção, por exemplo, de um solo granular, nós temos mais espaços vazios, certo? Baixo grau de saturação. Quando nós temos ali um grau de saturação menor do que 60%.
e porosidade maior que 40%. Algumas semelhanças dos solos argilosos moles e solos compressíveis. Os solos argilosos moles, eles são considerados os solos compressíveis, certo? Não possuem resistência suficiente. Então, esses solos não possuem uma resistência, uma capacidade de suporte desejável para suportar este carregamento, né? Para suportar as exigências dos carregamentos. E, por sua vez, eles precisam dissipar, eles precisam transformar este carregamento da estrutura para o solo. Então, o solo precisa exercer essa capacidade. Necessitam, então, de uma fundação compatível. Aqui eu entro com um exemplo. Nós já tínhamos conversado na aula anterior sobre os prédios tortos de Santos. Bom, esses prédios, quando eles foram construídos lá na década de 70, necessitava de fundações profundas. Por quê? Porque a parte resistente, o solo resistente, ele só estava a grandes profundidades. Naquela época, a solução adotada foi de sapatas. Sapatas, pessoal, para quem não está se recordando, é uma fundação rasa. É uma fundação que vai transformar, que vai dissipar a sua energia nas primeiras camadas do solo. Então, nós precisamos de fundações compatíveis com a nossa camada do solo, certo? No caso de Santos, o que aconteceu naquela situação? As sapatas, elas foram assentadas em uma camada de areia compactada com uma profundidade de aproximadamente 10 metros. Então, foi sim assentada em uma camada compactada de areia, porém, o que não era esperado é que abaixo dessa capacidade de carga da areia, nós tínhamos uma argila mole altamente compressível. O que aconteceu ao longo dos anos? Essa argila mole compressível, ela foi sofrendo um processo de adensamento, que nós já conversamos anteriormente. E esse processo de adensamento fez com que as camadas acima também sofresse ali uma mobilização, sofresse ali uma deformação, certo? Então, pessoal, o fenômeno do colapso, como que acontece? Existem duas condições básicas para a progressão da erosão natural do solo, né? O colapso em solos naturais. A primeira é que a estrutura ela precisa ser porosa, como nós já conversamos, né? Se a estrutura é porosa, nós temos caminhos para que a água percole, certo? Então, a primeira condição é que a estrutura o solo seja poroso, com uma alta porosidade e um alto índice de vazios. Isso faz com que seja suscetível ao colapso do solo. A segunda é o estado insaturado. O que isso significa? Que tem um baixo teor de água ou nível de saturação deste solo. Porém, no entanto, duas condições básicas devem ser atendidas para que um solo entre efetivamente em colapso. E quais são essas? Primeira, a elevação do teor de umidade, que pode ser derivada de diversas fontes. Quais são essas fontes? Pode ser um excesso de chuva, chuva em excesso, pode ser até mesmo uma tubulação rompida. Isso faz com que haja um excesso de umidade presente ali no solo. Então, nós estamos conversando, estamos analisando um solo que, ao mesmo tempo, ele é poroso, ou seja, possui esses índices de vazios, possuem esses poros e também a umidade em excesso. Isso faz com que entra em colapso. E a atuação de um estado de solicitação externa, ou seja, ali uma fundação, uma edificação, um peso que está
gerando um impacto, tá? Gerando uma pressão exatamente naquele solo. Então, o solo ele está numa eminência. Ele, ao mesmo tempo, é poroso, ao mesmo tempo está suscetível a um excesso de umidade e está sendo carregado, está sendo pressionado. Resumidamente, os solos suscetíveis às ocorrências do colapso retratam uma grande sensibilidade à ação da chuva, à ação da água, isto é, o acréscimo do teor de umidade ou o grau de saturação do solo é o estopim do colapso. Então, é uma estrutura, pessoal, que está na eminência da sua resistência. O que isso significa? Significa que, com o excesso ali de umidade, essa estrutura ela entra em colapso. Nesses solos, os grãos são unidos pelas ligações de maneira fraca, com uma fraca cimentação. Então, quando há um excesso de carregamento, seja por conta do seu peso próprio ou por conta desse acréscimo de umidade, acontece então a quebra estrutural das ligações que está ali gerando um mínimo de coesão possível. E acontece essa quebra, levando então ao colapso. Como evitar esses danos então? Sabendo que o solo ele já tem essa propensão, já está na eminência para entrar no colapso, o que eu posso fazer então, né? O que nós podemos fazer como profissionais e o que os órgãos podem fazer em relação frente a essa situação, né? Dessa forma, nós precisamos analisar os riscos envolvidos e existentes em relação às construções levantadas, executadas, edificadas nas áreas de solos colapsíveis. Então, é um ponto de atenção, certo? Deve-se empregar metodologias científicas e tecnológicas para poder identificar essas áreas de risco. E como nós podemos identificar então, e quais são essas metodologias científicas? Nós podemos realizar um mapeamento geológico e geotécnico, mapeamentos geoestatístico de variáveis geotécnicas associadas a este fenômeno do colapso e a elaboração de cartas de risco do colapso e cartas do potencial de colapso do solo. Nós temos aqui um exemplo, pessoal, do mapa de risco de São José do Rio Preto, onde é disponibilizado, inclusive no site do Instituto Geológico, ele é delimitado por algumas regiões e tem ali as classes de risco, que varia de baixo, médio, alto e muito alto. Ou seja, é o risco que aquela região está suscetível a um colapso caso seja ali executada uma edificação. Então, nós temos esse mapeamento de risco, que é um mapeamento organizado de maneira a mensurar os escorregamentos, inundações, erosões, solapamentos, colapsos do município de São José do Rio Preto. Entretanto, por mais que nós tenhamos acesso a esses mapas, vale lembrar que somente o mapa não é o suficiente. Nós precisamos realizar uma análise do solo, um NSPT ou outros tipos de análises, caso seja necessário, para poder identificar e conhecer exatamente o solo que nós estamos trabalhando. Ou seja, nós precisamos realizar as análises necessárias e podemos utilizar os mapas de riscos disponíveis nos sites da prefeitura, nos sites dos institutos geológicos, para então entender e completar uma informação completando a outra. Nos solos brasileiros, pessoal, nós temos 13 classes de solos, né, pelo Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos. E é predominantemente nos solos o latossolos, os argissolos e o neossolos, que correspondem os três em conjunto a, respectivamente, 70% do território nacional.
Os solos brasileiros, eu trouxe aqui para vocês este mapa de solos que vocês podem acessar, inclusive, pelo link disponível no livro de vocês, certo? E também trouxe algumas configurações, algumas estratificações deste solo. As classes de latossolos e argissolos, esses dois em conjunto, ocupam aproximadamente 58% do solo dos solos brasileiros e são solos profundos e altamente intemperizados. Os latossolos são encontrados em relevos mais planos, dificultando o processo de erosão. Por serem mais estáveis, suportam construções e estradas e possuem algumas propriedades presentes, como, por exemplo, uma boa porosidade, uma boa drenagem. Os latossolos brasileiros são muito espessos e bem desenvolvidos, atingindo inclusive grandes profundidades por causa da forte atuação das temperaturas elevadas e das chuvas abundantes. Trouxe aqui para vocês duas estratificações dos argissolos. Estes solos eles são bem menos profundos do que os latossolos e depende, ele tem a sua configuração ali na rocha-mãe. Eles podem ser ácidos, pobre em nutrientes e favoráveis à erosão. Sendo assim, pessoal, para encerrar, é preciso então analisar respectivamente o tipo de solo que vocês estão utilizando para saber se aquele solo ele tem uma propensão à erosão ou não. Para isso é necessário realizar as investigações geotécnicas e sempre que possível utilizar os mapas disponíveis para confrontar e complementar as informações. Muito obrigada, pessoal. Vejo vocês na próxima aula.